Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de terminadas as festas do Natal, o tempo do Natal, eis que iniciamos o tempo comum, adentramos no tempo comum. Este domingo, já celebrando o segundo domingo do tempo comum, porque nós nunca temos o primeiro domingo do tempo comum. A festa do batismo do Senhor encerra o tempo do Natal. Aí geralmente é no domingo, esse ano excepcionalmente na segunda, porque a Epifania caiu no domingo. E em seguida começa o tempo comum, que geralmente então sempre numa segunda-feira, mas esse ano foi na terça. Pois bem, as leituras dessas primeiras semanas é como um começo mesmo lá onde Jesus começou tudo. Ele foi batizado e ele começa aos 30 anos de idade o seu apostolado público. E ele começa na sinagoga, pregando, curando. As leituras que nós acabamos de ouvir nos falam, de um modo geral, da vocação. Porque Jesus passa e ele vai chamando, ele vai lançando as redes, ele vai fazendo discípulos ao seu redor, inicialmente de um modo informal, né? Tem multidão, tem discípulos, tudo junto e misturado. Quem acompanhar a liturgia diária, no próximo sábado, se não me engano, é essa semana que vem, ele vai já escolher os 12, ou seja, vocês passam para o lado de cá, que os discípulos eram com o povo, vocês agora comigo, vocês vão ficar comigo para sempre, até a morte. Eu estou escolhendo para vocês para ficarem comigo, e quando eu não estiver mais, vocês ficarão no meu lugar. Aqui Jesus cria o colégio apostólico que nós chamamos os 12 apóstolos. Então nós estamos nessa fase de um primeiro encantamento com a pessoa de Jesus, um homem que curava, que expulsava demônios e ao mesmo tempo que trazia uma esperança de um reino diferente.
Isso nos leva a refletir sobre a vocação, porque vocação é isso. Vocação é chamado, vocare, chamamento. Alguém chama, eu escuto, eu dou uma resposta a esse chamado. A pergunta que a gente já pode se fazer: qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? Será que todos já encontraram a sua vocação? Alguém pode pensar: padre, mas eu não, ser padre, não, acho que não, viu? Nem freira. Mas quem disse que vocação é só isso? Vocação é para todos. E vocação, gente, vai além de profissão. O que é esse chamado? Você tem um chamado. Por que você está nesse mundo? Você tem um chamado, você tem uma vocação de Deus. Que Deus colocou em você algo que é você, que é a sua essência. Agrega ao mundo, agrega a vida das pessoas, agrega ao seu redor. Tem muita gente que por não viver a vocação, é triste, é frustrado, é deprimido, é contrariado, porque está vivendo fora da sua essência. Quantas pessoas partem até mesmo assim para profissões financeiramente muito vantajosas, mas estão fora da sua vocação existencial. Não estão vivendo aquilo que foram chamadas a ser, a viver. Quem já descobriu a sua vocação, já é um grande passo, já é um primeiro passo, mas viver essa vocação a cada dia. O que é a vocação? É aquilo que você descobre que você tem, que te dá um gás, um pique. Como é bom fazer isso! Te motiva a acordar mais cedo, a dormir mais tarde, a trabalhar. Qual é a tua vocação? Qual é o propósito? Para uns vai ser a família, para outros vai ser um ideal de caridade, para outros vai ser um talento, um dom que você tem, não importa, mas você precisa encontrar. E aí a sua vida ganha sentido, ganha beleza, ganha a motivação de viver. Vemos a primeira leitura, a vocação do profeta. Vemos a segunda leitura, a vocação do apóstolo Paulo. Que vocação! Mas demorou para ele encontrar essa vocação. Teve que cair do cavalo, teve que ficar cego, teve que se encontrar consigo mesmo, se encontrando com o Mestre Jesus. A vocação de João Batista, também profeta. A vocação de Jesus. Qual é a vocação de Jesus? O próprio João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vocação de Jesus é dar-se em holocausto, em sacrifício, se consumir de amor por cada um de nós. Deus é amor e Deus não sabe fazer outra coisa senão amar. Por isso a expressão máxima do amor é dar-se, ofertar-se, é consumir-se, sacrificar-se por amor, para gerar vida. Por isso, a figura do Cordeiro, a gente tem muitas figuras de Deus no Antigo Testamento. Geralmente as figuras de Deus no Antigo Testamento, figuras de animais, são ligadas muito assim à força. Alguém dá um exemplo? Por exemplo, a águia. Deus é comparado à águia no Antigo Testamento. Deus também é comparado ao leão no Antigo Testamento, a força, o reinado, o leão da tribo de Judá. Mas o leão também tem um lado assim, né? Ele é predador, ele é implacável. E esta era a ideia de Deus.
uma força, quase que uma força que se impõe, uma força que opõe, uma força que massacra o ser humano. E aí vem João Batista e define Jesus, ele é o Cordeiro, um Cordeiro, tão diferente do leão de Judá, um Cordeiro, que é coisa mais frágil que um cordeiro. Dizem que o cordeiro, não entendo, mas dizem que o cordeiro, assim, na roça, né, lá no agrário, não é as empresas hoje de abate de animais, que ele sabe quando ele vai ser morto, sacrificado, e ele diz que ele não foge, dizem que ele tem um instinto, ele não foge, e ele chega a, assim, mostrar o pescoço que vai ser degolado, quando ele está para ser sacrificado. E diz que ao mesmo tempo escorre uma lágrimazinha do olho dele. Ele sabe para o que ele veio e por isso ele... E João vai dizer que Jesus é o Cordeiro. E tem muita gente querendo viver só do Antigo Testamento ainda. Não encontrou a profundidade do mistério de Deus em Jesus Cristo, que se rebaixa, que se faz frágil, que se faz o menor de todos, que se faz um cordeiro que poderia num sopro ter derrubado aqueles soldados, aquele império romano todo, aquele templo, tudo, com uma simples palavra, com um pensamento, e no entanto, ele se entrega livremente, por amor, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma vez num retiro, a gente faz retiros pelo menos uma vez por ano, de padre, eu estava na capela, em oração, e eu contemplava o ícone da Santíssima Trindade. Quem conhece o ícone da Santíssima Trindade? São 3 homens, né, 3 seres, assim, tem uma espécie de uma mesa, o pai e o filho se olham, e o Espírito Santo contempla o olhar do pai e do filho. O Espírito Santo é o amor, é esse amor no olhar do pai e do filho. E aí eu comecei assim a fixar muito no rosto do pai, e a gente pensa um pai assim tão, a força, o poder, e aquele rosto delicado, aquele rosto quase que frágil. E ali eu tive uma experiência tão grande do que é o amor de Deus, que é loucura para o mundo, que o mundo não consegue entender. Quando a gente fala de poder de Deus, de força de Deus, a gente está falando justamente da capacidade de ser o nada, o último, a miséria, fazer-se miséria no lugar daquele que é a miséria. Tão grande é a sua misericórdia. E quando a gente vai compreendendo isso, gente, nós vamos nos deixando transformar por esse Deus que nos ama. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um Deus tão grande, que quis, para ficar conosco, por amor a nós, se fazer o quê? Um nada, numa hóstia. O que é uma hóstia? Mas ali está Deus, como pode? É impossível a gente compreender, mas é impossível a gente não se abismar diante de um mistério tão grande de amor. No Antigo Testamento, os rituais eram rituais sacrificais sangrentos, bodes, cabras, ovelhas, que eram levados no templo uma vez por ano, na festa da Páscoa, e eles não levavam lá de onde eles vinham, eles traziam o dinheirinho, eles compravam o animal ali nos arredores do templo. Era difícil ficar trazendo, né?
E por isso tinha que ter os cambistas, e por isso que tinha os cambistas ali em volta do templo, para trocar moeda, porque o templo só aceitava moeda do templo, não aceitava a moeda dos romanos, não aceitava outras moedas. Então eles chegavam lá, compravam o animalzinho, o animalzão, dependendo do poder aquisitivo da família, pegava aquele animal, chegava diante do sacerdote, o pai de família, tinha que ser o pai, o patriarca. Havia um ritual, o pai tinha que colocar a mão na cabeça lá do animal, fazer uma oração, mais ou menos assim, que todos os pecados meus, de minha família, acumulados ao longo de mais um ano, que estejam agora sobre este animal e sejam oferecidos em sacrifício. Aquele animal era levado, sacrificado, eram grandes fornalhas no templo, aquilo era um fumaceiro só, um cheiro de carne em Jerusalém inteira. Mas para dizer o quê? Na ideia deles, aquele cheiro que subia aos céus aplacava, amansava a ira de Deus. Deus estava bravo, o povo pecou muito, vou castigar. Aí com aquele cheiro, com aquela oferta, Deus amolecia o coração. Era a ideia. E aí então Jesus vem e ele se faz um cordeiro. Acabou os sacrifícios de animais, acabou os rituais do templo. Agora é o sacrifício incruento, em cada missa, em cada altar, que renova o único perfeito sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, realizado uma vez e eternamente, perpetuamente realizado no Calvário, quando Ele por nós se entregou, dando a vida na cruz. E é isso que nós celebramos em cada Eucaristia. Por isso, meus irmãos, acolhamos o Cordeiro de Deus, acolhamos Jesus no santo sacrifício da missa, acolhamos a palavra de Jesus, o pão da vida, no dia a dia da nossa vida, ao longo desse ano. Encontremos em Jesus a nossa vocação, porque estamos aqui. Qual é o sentido de tudo isso? Só Jesus pode te fazer enxergar. Caminhar com Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus, anunciar Jesus. Eis a nossa missão, eis a nossa vocação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.